Fala galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa semana do Google Analytics. E hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre metas inteligentes. Tá? Então hoje a gente vai trabalhar com duas ferramentas do Google, né, que é o Google Analytics e o Google Ads, que a gente vai mostrar como a gente consegue performar mais as nossas campanhas de Google Ads através da criação das metas inteligentes. Tá? Então eu vou passar todo o passo a passo aqui para vocês como é que a gente configura isso. Tá? Tanto na parte de Google Ads quanto na parte de Google Analytics, porque elas têm que andar juntas as duas. E assim a gente consegue performar mais nossas campanhas. Né? Então, explicando um pouco sobre o que são as metas inteligentes, elas são um sistema do Google para performance de campanha baseado em aprendizagem de máquina, né? Que faz com que as nossas campanhas, através de uma porcentagem de acessos que a gente recebe no nosso website e tem as conversões, tem algum tipo de conversão, ele vai pegar esse tráfego para performar cada vez mais a campanha dentro do Google Ads. Tá? Então, ele é bem importante ter essa integração para quem trabalha com Google Ads, para deixar as campanhas com uma performance muito maior. Tá? Então, tem algumas questões de particularidades que a gente tem que configurar nas duas ferramentas. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai ter que fazer. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que ver é se a gente tem as contas vinculadas, né? O Google Ads com o meu Analytics. Então, a gente vai vir aqui em administrador na engrenagemzinha, depois vinculação de conta e ver se a nossa conta está vinculada. Tá? Esse é o primeiro passo. Se por um acaso, né, eu não vou aprofundar como é que a gente faz essa vinculação nesse vídeo, porque o foco é falar das metas, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa vinculação, se vocês não conseguirem fazer, vocês podem me perguntar, mandar um e-mail ou pedir em algum dos meus canais que eu faça um videozinho rápido para vocês de como é que vocês fazem essa configuração, tá? Porque a ideia é mesmo a gente focar nas metas, mas a gente precisa ter as duas contas vinculadas para a gente conseguir fazer a criação das metas inteligentes. Tá? Então, o próximo passo, né? Então, depois de ter as contas vinculadas, eu vim aqui em metas, na parte de vista, tá? Vale lembrar que a gente só pode ter uma meta inteligente por propriedade, tá? Então, a gente vai vir aqui na nossa vista, tá? E a gente vai vir aqui para a parte de nova meta. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? Então, eu não tenho disponível a minha meta inteligente aqui. Tá? Então, eu vou pegar uma outra conta aqui, já que eu já tenho uma meta criada. Deixa eu ver aqui. Ver se a gente consegue fazer a criação aqui. A gente já tem. Tá, então aqui a gente não vai conseguir criar. Porque vale lembrar que a gente só pode ter uma meta por vista, né? Então a gente vai precisar fazer isso de uma maneira mais pensada, porque a gente não pode replicar esse tipo de meta para várias vezes, né? Então a gente tem que fazer uma vez só, porque ela vai performar sempre em cima da mesma, tá? Então eu vou criar aqui para nós poder fazer rapidamente. Aqui, ó. Ok, administrador. Vamos ver se eu consigo criar uma nova vista aqui. Então eu vou criar uma vista de teste aqui. Ó. Teste de meta. Vou criar a vista aqui. Ó. Então aqui, ó. Posso criar na meta. Então, criei uma vista nova para criar essa meta específica, porque naquela outra conta eu já tinha configurado já. Não vai estar disponível. Mas tudo bem. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, ela já está criada aqui, mas ela é bem simples
de se fazer. Quando vocês vão dar uma nova meta, vocês vão clicar aqui em meta inteligente, tá? Vocês vão clicar aqui e dar um continuar. Assim que vocês derem o continuar, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? Então vocês vão dar meta inteligente, tá? Vocês vão dar um continuar. Aqui em descrição, vocês vão colocar uma descrição, meta inteligente teste de funil, dá um continuar. E aqui em detalhes, vocês dão um salvar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui para mostrar para vocês bem certinho como é que a gente faz aqui. Aqui, só para mim fazer um teste. Deixa eu ver rapidamente aqui, né? Porque assim são as coisas, né? Às vezes a gente tem que driblar a situação aqui. Deixa eu dar uma nova meta. Aí, vamos lá. Agora eu consegui fazer liberar aqui para mim a meta inteligente também. Então vamos de novo aqui. Nova meta. Então, meta inteligente, você vai ver que é muito simples, né? Por isso que o Google chama inteligente. Então, meta inteligente de teste. Eu continuo e salvo. É só esse passo a passo para a gente criar no Google Analytics. Ela é muito simples, bem simples mesmo. Então, é só fazer essa criação bem rapidamente aqui, tá? Porque é só para avisar o Google Analytics que agora a partir de agora, tem uma meta configurada, tá? Então, isso mostra que a partir de agora ele vai começar a captar dados. Então vale lembrar que é só a partir de agora, né? Assim que tu cria, o próprio Google começa a capturar os dados para esse tipo de objetivo, tá? Então ele não pega dados de antes do que aconteceu. Então tem que ser dados do a partir de agora, tá? Então depois de criar, a gente vai acessar a nossa conta de Google Ads, tá? Vai vir em ferramentas, conversões. Depois de conversões, a gente espera carregar, a gente vai criar uma nova. Vai vir em importação, Google Analytics, um continuar. E a gente vai ver aqui que já vai puxar a nossa meta criada. Então a gente vem aqui, importa e continua. E um concluído. Tá? Então esse é o primeiro passo de configuração. Criamos no Google Analytics. Criamos agora aqui na parte do Google Ads, tá? Então ela já está aqui. Claro que ela não tem nenhuma conversão ainda, porque eu acabei de criar, né? Então não tem como ter conversão ainda, mas a gente já consegue entender como ela funciona, tá? Então, qual que é o segredo a partir de agora, tá? Aqui dentro do Google Analytics, na parte de conversões, metas inteligentes, a gente vai conseguir entender o que ele quer trazer com isso, tá? Então, como eu criei a partir de agora, né? Eu tinha uma criada antes, eu editei ela. Ele vai dizer, ó, a diferença do que eu tenho de meta configurada do que eu não tenho, tá? Então, esse relatório vai servir para te ver os acessos via meta e que aqueles que não tinham meta configurada. Então, ó, na minha meta, de todos os usuários, tá com 31% do que vem das metas inteligentes, tá? Então, esse relatório é para tu entender qual que é a tua performance da meta, né? O quanto ela está performando a partir de agora. Claro, aqui o dado está bem sujo porque eu acabei de criar, né? Então isso tu vai precisar de tempo para tu poder fazer o processo, tá? Claro que eu tenho muito mais acesso sem a meta do que com a meta, né? Então é óbvio que tá performando ainda que eu não tenho a meta configurada, mas isso com o tempo ele vai ser ele vai performando e deixando cada vez mais inteligente, tá? Então, para você poder ver onde as metas estão aparecendo, para tu entender a comparação de uma com a meta e sem a meta, conversões, metas inteligentes, aqui tu consegue visualizar como está a tua performance. Dentro do Google Ads, que é onde as coisas vão acontecer, tá? A gente tem uma peculiaridade bem específica na hora de criar as campanhas, tá? O nosso modelo de lance, a gente vai ter que trocar ele, tá? Então, eu não sei como é que vocês costumam trabalhar hoje, tá? Mas a gente vai ter que pagar por CPA desejado, tá?
ele poder performar mais as campanhas, a gente tem que fazer essa configuração específica nos meus tipos de lance. Tá? Então, tu pode pegar uma campanha que tu já está rodando e fazer essa alteração. Então, aqui a gente vai trocar por valor de conversão, deseja um retorno, tá? A gente vai ter que botar um CPA desejado, tá? Então, aqui a gente vai ter que pagar por conversões, então, e ver o quanto está me custando a minha conversão e eu configurar aqui de primeiro, tá? O Google Ads já vai te dizer, se tu tiver configurado as conversões, quanto está te custando de média. Se tu não tem, tu pega tudo que tu gastou na tua campanha até agora e divide pelas tuas conversões, que tu vai ter o valor de CPA para configurar aqui no Google Ads, tá? Mas precisa trocar as tuas campanhas, para CPA desejado, para poder fazer essa integração com a meta inteligente, tá? Porque no momento que tu botar a rodar a campanha já configurado, já integrado com o Google Analytics e Google Ads, automaticamente o próprio sistema do Google vai começar a performance das campanhas, tá? Em cima das metas inteligentes. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é dizer para o Google que a gente configurou isso para ele performar nossas campanhas. Basicamente isso que são as metas inteligentes, tá? Ele vai começar a deixar a nossa conversão melhor, tá? Mas a gente precisa vir nas campanhas, né, e trocar para CPA desejado para a gente poder fazer essa configuração, tá? Então tu pode pegar tuas campanhas antigas e fazer essa configuração ou criar novas com CPA desejado, tá? Então para quem não tem, pega o teu investimento total e divide para o número de conversões que tu vai ter o custo de cada aquisição, tá? Então é bem importante fazer essa configuração, tá? Para não deixar toda a configuração feita e não usar as metas inteligentes, tá? Então é bem importante fazer essa configuração, tá bem? Então, depois disso, você vai começar a acompanhar aqui dentro do Google Analytics essa é a tua conversão, tá? Então ela vai começar a fazer essa performance, tá? Ela pode mudar muito rápido, tá? Tu vai ver que tem um dia que vai estar de uma maneira, do outro vai estar muito diferente, porque ela é muito dinâmica, tá? Então, não se assustem, tá? Se os números mudarem muito rápido, porque isso é comum de quando tu trabalha com meta inteligente, tá? Então, como ela é adaptativa, ela se adapta conforme está o teu andamento, os dados mudam muito rápido, tá? Algumas limitações de uso de meta inteligente, tá, galera? Não é possível configurar ou personalizar metas inteligentes, tá? Então depois que tu criou, tu não consegue mexer nela. Você pode ter uma meta inteligente por vista. As metas inteligentes ocupam um espaço de uma outra meta, tá? Então tu tem até 20 espaços de configuração de meta, então a meta ocupa como qualquer outra. Ela só está disponível para quem tem o website, ela não está disponível ainda para quem faz Google Ads para talvez um aplicativo, tá? Então ela não está disponível. Então, elas não estão disponíveis para quem recebe mais de 1 milhão de hits por dia. Lembra que eu expliquei no outro vídeo o que é hits? Então, hits são todas as ações que a tua sessão, que o teu usuário está fazendo dentro do teu site. Então, cada vez que ele troca de uma página no teu website, isso é um hit. Então, se tiver mais de 1 milhão de hits, a meta inteligente não vai funcionar. Então, essas são as questões de limitação, tá? Dificilmente a gente vai ter algum tipo de limitação assim, é mais para quem trabalha com aplicativo que a gente não vai conseguir aplicar, mas quem trabalha com website, configurem as metas inteligentes, façam essa integração, ela é bem simples, bem rápido, troquem as suas campanhas de Google Ads para CPA desejado, que vocês vão ver que já vai começar a performar muito mais as suas campanhas, tá? Isso vai deixar muito mais inteligente as campanhas de aquisição, tá? Então, eu espero que você tenha entendido, tá? Ela é bem simples de fazer as configurações. O próprio Google diz, elas são metas inteligentes porque elas são muito simples de fazer configuração. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, lembre que eu vou mandar depois um PDF para vocês com todas as minhas anotações disso, tá? Então, me perguntem, me peçam, qualquer coisa que eu deixei passar, que vocês ficaram com dúvida, pode perguntar, que eu estou disponível. E é nóis, até a próxima aula. Valeu!